Boa tarde, estão todos me ouvindo? Faz um sinalzinho aqui de positivo. Boa tarde, bancários e bancárias. Mais uma assembleia do Sindicato dos Bancários de Santos e região. Quero dar as boas-vindas para os trabalhadores do ramo financeiro e prestar uma homenagem que ontem foi o Dia dos Bancários. Infelizmente, nós não podemos fazer aquela nossa festa de confraternização com a categoria. Muito bom, mas, infelizmente, a pandemia não nos permitiu que esse ano a gente se confraternizasse. Mas estamos aqui numa assembleia muito importante, onde, depois de muita luta, apresentaram proposta, mas eu queria dizer que fazer uma homenagem para os companheiros bancários, em nome do Dia dos Bancários, e dizer que, em 1951, numa greve histórica, onde os trabalhadores pararam por 69 dias, tinham uma reivindicação que a minuta apresentava uma reivindicação de 40% de reposição de salário, salário mínimo profissional, e depois de uma greve de 69 dias, muita intransigência dos banqueiros, muita repressão da polícia, os bancários encerraram sua greve no 69º dia, após o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, conceder 31% das reivindicações que os trabalhadores pediam. Pediam 40% e eles conseguiram 31%. Isso mostra que tudo que a gente conquistou no decorrer da nossa história foi com muita luta. E, por isso, a categoria bancária tem sido um exemplo para os trabalhadores brasileiros. Então, boa tarde para todas, boa tarde para todos. Nós já estamos com 61 pessoas aqui. Essa assembleia ela tem o objetivo de conversar com a categoria, e eu queria dizer para os companheiros bancários e para as companheiras bancárias que quem quiser se inscrever para falar terá o direito de fazê-lo, mas terá que fazer no período das 17 horas, portanto, a partir de agora, até às 17h30. Por que tem que ser nesse período? Porque nós temos que, primeiro, consultar se o companheiro ou a companheira que se inscreveu é bancário, se é bancário da nossa região, porque pode ser, nosso site é muito observado, muito acompanhado por vários bancários no país todo, mas essa assembleia é uma assembleia dos bancários da base regional do Sindicato dos Bancários e região. Portanto, só quem tem direito a falar e a votar são os bancários que fazem parte, que estão na ativa, que estão trabalhando nessa região. Portanto, não adianta se inscrever, porque nós vamos passar por uma triagem para que essa assembleia tenha, inclusive, o cuidado para que as pessoas tirem suas dúvidas e, na hora de votar, quando for disponibilizado o link, vocês vão fazer em suas casas de forma tranquila, depois da gente ter feito essa discussão. Então, primeiramente, eu queria saudar vocês, bancários e bancárias, e dizer que, mesmo estando junto, queria mandar um forte abraço para vocês e sintam-se abraçados. Queria passar já nesse momento para que faça uma saudação inicial o companheiro Elcio Quinta, que é o nosso companheiro que vai dirigir quem vai dirigir os trabalhos de hoje. Sou eu que vou coordenar esse trabalho, juntamente com o Elcio e a companheira Andréa Crescente. O Elcio é do Banco Itaú e a companheira Andréa é do Bradesco. Então, vou passar agora a palavra para o companheiro Elcio. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Elcio Quinta, para quem não me conhece, do Banco Itaú. Gostaria muito de saudar bancários que aqui se encontram nessa assembleia
e toda a categoria bancária, que durante a pandemia tem prestado um serviço essencial à população, mesmo com os Está sem desafios som, Elcio. Nós não estamos te escutando, por favor. O Não estamos microfone está escutando, aberto? Elcio. O microfone do Elcio está fechado. Elcio, Estão ouvindo agora? então nós estamos com um problema técnico. Já foi. Só Big, só você que não está me ouvindo? Eu não Tá estou ok? ouvindo, não estou ouvindo nada. Aqui o Letícia, pessoal, tá me microfone, ouvindo? não estou ouvindo nós estamos nada. Tá ainda ouvindo. aqui na minha tela está Espera até que você me ative. Por exemplo, ao dizer OK Google. O indicador de status no dispositivo mostra quando estou em atividade. Elcio, nós estamos te ouvindo. Então, eu vou prosseguir. Boa tarde, eu sou o Elcio, do Itaú. Letícia, não, eu não estou conseguindo escutar o Elcio. Por favor, verifique o que está acontecendo. Não tem... Elcio, eu desativei e ativei mais uma vez o microfone. Pode abrir. Todos me ouvem? Agora? Big, tá ouvindo? Então, eu vou prosseguir. Boa tarde, bancários e bancárias. Muito bom estar aqui com vocês nessa tarde. Queria saudar os bancários que estão aqui e também toda a categoria que tem prestado um serviço essencial à população durante a pandemia, mesmo sabendo que já antes da pandemia nós tínhamos muitos desafios, como assédio moral, metas e outras coisas. E também queria prestar toda a solidariedade, lembrar nesse momento os familiares que perderam pessoas para o vírus Covid-19 e lembrar alguns números. Aqui no Brasil, devido ao descaso do governo, nós estamos chegando a 120 mil casos e 120 mil mortes, infelizmente, e quase a 3 milhões e 800 mil pessoas que já tiveram Covid-19. Queria aqui me solidarizar, e sei que falo em nome de todos, a essas pessoas, a esses familiares que tiveram esse problema durante a pandemia. Big, por favor, já acabei. Andréia, queria passar para a Andréia para fazer uma saudação para os bancários e as bancárias da nossa base territorial. Andréia. Boa tarde a todos. Faço minhas palavras do Elcio. Primeiro, parabenizar essa categoria. Só por ser um serviço essencial, acho que muito nos orgulha, embora nós enfrentamos muitas dificuldades, vimos aí nos bancos muitas dificuldades, como as metas. Então, todos estão de parabéns pelo dia de ontem, que, na verdade, somos guerreiros todos os dias. Eu represento o Bradesco, todos os funcionários do Bradesco que me elegeram para esse mandato, assim como nós temos aqui o nosso coletivo, e também as mulheres, porque nós temos uma tripla jornada. Nós, mulheres, nesse ano diferente de campanha e nesse ano diferente de trabalho dentro das agências, nós tivemos que conviver com várias situações e muitas mães com família, etc. Então, estamos todas de parabéns. O nosso sindicato, sempre combativo, de parabéns, porque as nossas expectativas sempre foram de uma campanha muito difícil, de um dissídio, de um acordo coletivo muito difícil, devido a essas mudanças da lei trabalhista. E
com muita disciplina, né? Eu posso dizer, com muita disciplina, estamos chegando aí a uma proposta, a um consenso, e disciplina, eu digo, da nossa parte de manter a nossa posição em favor sempre da nossa categoria. Então, boa tarde a todos, parabéns e vamos em frente e muita luta sempre. Big, eu estou abrindo seu microfone, você precisa aceitar. Foi. Beleza. Nós estamos um pouco, aliás, essa plataforma é uma plataforma nova, aliás, nós estamos fazendo uma assembleia, estamos fazendo uma campanha salarial num momento muito diferente. Por isso que é importante a gente estar tudo é novidade para a gente. Nós fizemos questão de fazer essa plataforma para que todos os bancários e bancárias pudessem entrar na sala e tivessem a oportunidade de conversar. Por isso que nós estamos com as inscrições abertas até às 17h30, porque nós vamos ter que fazer uma triagem para ver se os companheiros que estão se inscrevendo são bancários ou bancárias da nossa base, da nossa região, e que possam ter a oportunidade de se colocar nessa assembleia. Nesse sentido, nós gostaríamos que quem quiser se inscrever, faça até às 17h30, porque, tecnicamente, nós não temos como estender essas inscrições para mais tempo, porque nós temos que passar por um cadastro que temos, tanto dos associados como não associados, para a gente garantir a segurança dessa assembleia. Porque, como esse link é um link que a gente distribuiu para todos e para todas, mas na hora de fazer a discussão tem que ser feita pelos trabalhadores bancários da nossa região. Pode ser que venha entre algum bancário, por exemplo, de Fortaleza, ou do Rio Grande do Sul, ou mesmo de São Paulo, eles terão a oportunidade de assistir, porém, não terão como interferir, fazer discussão, e nós queremos fazer isso de maneira bastante criteriosa, para que não tenha nenhum problema jurídico do ponto de vista da nossa condução aqui nos trabalhos, como a gente sempre fez nas campanhas salariais. Nesse sentido, eu queria passar para o companheiro Elcio. Dessa vez, ele vai estar apresentando a proposta da FENABAN, que até então nós sabemos que tem um problema que ainda está se discutindo, a questão do home office, mas que nós vamos apresentar e colocar as nossas impressões e a nossa orientação do ponto de vista da proposta apresentada pela FENABAN, para os bancos privados. Companheiro Elcio, por favor, você tem a palavra. Obrigado, Big. Eu gostaria, antes de entrar na proposta, eu gostaria de fazer um relato, até para quem não conhece o processo, como se dá o processo que a gente iniciou lá no final de maio, começo de junho. E vou mais longe, vou um pouquinho só. Em 92, a partir de 92, a nossa convenção coletiva começou a ter um alcance nacional, a princípio com os bancos privados, tá? Mas, falando exatamente dessa campanha, eu queria explicar para vocês. A campanha aqui em Santos, na nossa base territorial, Santos, Baixada Santista, ela começou com uma pesquisa respondida virtualmente no site, no final do mês de maio, começo de junho. Dessas pesquisas são tabuladas e enviadas para a federação, que organiza um congresso estadual, tá? Que ocorreu em 23/6 esse ano, 23 de junho, e dali representantes de cada sindicato do estado vão triando as melhores propostas. E aí, em 14/7, nós tivemos os encontros nacionais por bancos, porque existem assuntos e acordos específicos. Então, esse ano ocorreu em 14/7.
A Conferência Nacional, esse ano, e tudo desafio virtual, viu, gente? Como o Big está falando, nós sabemos mexer em quase todas as plataformas, estamos quase craques. Os encontros nacionais ocorreram por banco, dia 14/7, e a Conferência Nacional, que contou com a participação de quase 800 bancários, né, durante um sábado inteiro, 18 de julho, ela vai afunilando as propostas que o comando apresentará nas negociações. Tudo isso, gente, em meio à pandemia, que gerou diversos problemas, e a nossa organização foi tão eficiente que a OMS declarou a pandemia dia 11 de março, e dia 12 de março já havia uma mesa aberta negociando teletrabalho e as questões que envolviam a pandemia. Home office, teletrabalho, como seria o atendimento nas agências. E isso tudo, nesse tempo todo, até hoje nós recebemos denúncias e vamos tratando, e as mesas estão constantemente abertas. Também queria, antes da Assembleia, ressaltar algumas conquistas históricas nossas que, nessa negociação, nós conseguimos manter, mesmo depois da reforma trabalhista de 2017 e dos constantes ataques, acho que quase diários, desse governo, que cada dia tem retirado um direito nosso. Alguns aqui lembram que chegou a vincular que a gente trabalharia sábado, houve negociação na mesa que evitou isso. Então, realmente, a nossa organização está sempre funcionando. Às vezes não transparece para todos. Eu gostaria aqui de ressaltar algumas cláusulas da nossa Convenção Coletiva de Trabalho que foram fundamentais e pioneiras e vanguarda, que depois viraram lei, que abrangeram outras categorias, como em 1995, a categoria primeira a receber PLR, em 97, a saúde do trabalhador e o complemento salarial para afastados, nós vamos falar disso depois. Nós passou a contemplar nossa CCT, a complementação para pessoas afastadas. Em 2000, a lutas por direitos iguais, com a inclusão na CCT da cláusula sobre igualdade de oportunidades. Em 2003, a Campanha Nacional Unificada reuniu bancários de instituições privadas e públicas, passando a convenção, então, nacional a ser uma só em todo o Brasil. Em 2004, os trabalhadores conquistam aumento real, o reajuste acima da inflação veio após de 30 dias de greve. Não foi nada fácil. Em 2006, BB e Caixa assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho junto aos bancos privados. Os bancários conquistaram também o adicional da PLR e garantiram o debate sobre assédio moral. 2007 foi marcado pela conquista do 13º Sexta Alimentação, que também nós vamos falar daqui a pouco. 2009, garantida a ampliação da licença maternidade para 180 dias e as mudanças no cálculo da PLR adicional. A cláusula de igualdade de oportunidades se fortaleceu com a ampliação dos direitos dos casais homoafetivos. Isso foi muito importante, grande vitória. 2010, além da valorização do piso salarial, os trabalhadores arrancaram na mesa de negociação o instrumento de combate ao assédio moral. Em 2011, os bancários conquistaram a proibição e a publicação no ranking de performance de metas e a valorização do salário e da PLR. Também falaremos sobre isso nesse acordo. Em 2012, muitas reivindicações estão sendo discutidas na mesa de negociação, que tem mais um debate marcado para lapidar a CCT. E depois disso, gente, veio a PCR, a PLR social, a licença paternidade, o abono à assiduidade ou folga à assiduidade, como muitos conhecem. Então, gente, isso é só para traçar um paralelo, porque dia 4 de agosto foi a primeira negociação de bancos privados, a FENABAN.
Dia 4 de agosto, nós tomamos um susto, porque eles apresentaram uma proposta de reduzir a PLR em 48%, retiravam o complemento salarial, que ajuda muito as pessoas doentes. 24 meses, você afastado, você continua recebendo a complementação salarial. Eles reduziam a nossa comissão de cargo de 55% para 50%, praticamente tirando 5% do salário aí. Ofereciam reajuste zero e queriam a volta do famigerado ranking que expõe nas agências várias vezes. Nós até hoje entramos em agências e encontramos rankings e pontuamos o banco e ele tem que tirar. Eles queriam a volta do ranking com nomes expostos, tá? Então, tudo isso para dar subsídio a gente discutir a proposta. Dia 4 de março, a primeira rodada, né? Dia 4 de agosto, a primeira rodada, como eu falei. Aí nós vamos para a 14ª rodada, nesse percalço, e isso, dia 4/8, dia 21/8, começou a deslanchar. Mas apenas 28/8, agora, quinta-feira, na 14ª rodada, nós tivemos uma proposta da FENABAN que o comando não rejeitou na mesa. Porque até então, todas as propostas apresentadas que o comando julgava ineficiente, ele já negava na mesa. A gente nem trazia aqui para vocês. Então, na 14ª rodada, 28 de agosto, a FENABAN apresenta a proposta que a gente leva para votação, que é reajuste de 1,5 para salário com abono de R$ 2.000. A reposição da inflação, estimada em 2,74, para as demais verbas, como vale transportes, vale alimentação e refeição, auxílio creche e babá. Isso seria um acordo bianual, que a gente estaria fechando, e para 2021, eles dariam a reposição do INPC acumulado na data base, que é 1º de setembro de 2021, mais 0,5% para salário e demais verbas, como VA, VR e as outras verbas com valores fixos. E também para os tetos de PLR e a manutenção, que é o mais importante, gente, que eu falei, das 60 cláusulas que a nossa convenção coletiva tem. 60 cláusulas importantes, não é nada ali, é baboseira, é muito importante a gente ter conseguido. Eu mesmo, estou falando de mim, não estou falando da diretoria, eu, Elcio, não acreditava na manutenção das 60 cláusulas. Eu abro aqui, Big, se você tiver alguma dúvida com relação à apresentação da proposta, por favor, estou à disposição. Não, Elcio, acho que a sua apresentação, aliás, você foi bastante claro e colocou para a categoria como foram as conquistas que a gente teve. Nada caiu do céu, nada foi os banqueiros que nos deram. Foi conquistado com muita luta e com muita história. Essa categoria, aliás, a Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários é a convenção mais efetiva, mais avançada. Nossa intenção, inclusive, é que essa convenção se espalhe para outras categorias, porque, para vocês terem ideia, os companheiros petroleiros estão tendo campanha salarial. A data base dele é a mesma data base nossa, 1º de setembro. E, até o momento, eles estão com redução de cláusulas, estão perdendo na convenção coletiva várias cláusulas da sua convenção coletiva nacional, que também tem uma convenção coletiva nacional, e até o momento é reajuste zero. Nós tivemos, por exemplo, a questão do Correio, que está em greve, hoje é o 13º dia de greve dos Correios, e os companheiros que tinham uma cesta base de R$ 900, o governo tirou R$ 300, passou a pagar R$ 600. Então, num momento de pandemia, não é fácil você mobilizar.
o que os bancários têm de diferente das outras categorias. No decorrer de cada ano, nós temos uma história de luta. E esses 4 anos que a gente não fez greve, nós não fizemos greve porque o poder de organização, o poder de mobilização dessa categoria bancária, ela assusta os banqueiros. Nesse sentido, colocaram um bocado de coisas para retirar e foram cedendo ponto a ponto quando a gente começa a fazer plenária, quando a gente começa a fazer assembleia. Nesse sentido, eu acho que a sua explanação, o companheiro Elcio, está perfeita. Eu queria passar alguns informes importantes. Um informe que eu já dei no começo, que as inscrições estão abertas até às 17h30, já são 17h26. Quem quiser se inscrever, por favor, façam. E o faça da seguinte forma: nome completo, banco que você trabalha e agência que você trabalha, para a gente poder fazer uma triagem, saber se realmente são companheiros da nossa base e tal, para poder ter direito a falar, para a gente discutir aqui como conduzir, como orientar a categoria na votação. Outra coisa importante é que, no momento de pandemia, no momento que nós temos que usar esses instrumentos virtuais, é fundamental que os bancários e as bancárias atualizem seus cadastros no sindicato. Nós precisamos ter o e-mail de vocês, nós precisamos ter o WhatsApp de vocês, nós precisamos ter um canal de comunicação com vocês que a gente possa mandar uma mensagem, mandar as orientações mais rápida possível para a gente poder, inclusive, ter esse feedback da categoria, o que está pensando, o que está achando, quais são os problemas que vocês têm. Vocês podem fazer denúncia por esses canais de comunicação. E mesmo na pandemia, nós tivemos vários momentos, várias intervenções do ponto de vista de resolver problema de portas giratórias, de resolver problema de agência que continuava aberta, mesmo com companheiros acometidos do coronavírus. Portanto, a diretoria, mesmo estando fazendo um plantão no sindicato, fizemos, inclusive, manifestação contra o Santander, que é um banco que tem sido muito dificultoso do ponto de vista do nosso relacionamento. Então, para a gente entender como é a vida que a gente está tocando, e não é por acaso que o banco recuou, porque o banco poderia endurecer mais ainda, porque sabe que tem 70% da categoria aqui no estado de São Paulo, 80% está em home office. Sabendo que, como é que nós vamos fazer, por exemplo, uma greve, se os companheiros estão lá na porta, estão nas suas casas. Como é que nós vamos fazer? Ou os companheiros e as companheiras têm a consciência por isso. É muito importante a gente ter consciência de classe. Porque para fazer uma manifestação, para você fazer uma pressão, nós temos que ter a capacidade de se injuriar. Porque, mesmo com a pandemia, os bancos continuam ganhando muito, tendo muito lucro. Eles, inclusive, tentaram reduzir os PLR, tanto da categoria bancária, queriam reduzir, da FENABAN, do acordo FENABAN, queriam reduzir o PLR do Banco do Brasil e queriam reduzir o PLR da Caixa Econômica Federal. Mas, então, por favor, atualizem seu cadastro e ainda dá tempo, tem 1 minuto ainda para quem quiser fazer inscrição. E eu queria passar para o companheiro André, que é companheiro, que é dirigente sindical do Banco do Brasil, para também apresentar a proposta do Banco do Brasil e fazer suas considerações do ponto de vista do acordo, das negociações do Banco do Brasil. Companheiro André, por favor, você está com a palavra. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todos presentes nessa assembleia, dizer que nesse novo mundo, né, nessa pandemia, nos impede de estar na nossa sede para discutir. A tecnologia permite, né, que estejamos reunidos para discutir e decidir o nosso futuro. Eu vou fazer um breve histórico das negociações do Banco do Brasil. Tá? Nós tivemos 8 encontros.
E esse ano foi muito peculiar, porque normalmente a gente apresenta a minuta que sai dos congressos dos funcionários do Banco do Brasil, discutindo em cima delas, o banco aceita, o banco nega, e a gente sempre consegue um bom acordo. Esse ano, o banco veio com as suas propostas, e eram propostas de retirada de direitos. Tá? Era altamente esperado. Né? O Brasil vive um momento de retirada de direitos. Basta observar o que aconteceu em outras categorias, basta observar as medidas provisórias do governo, as matérias que são julgadas no STF. Tá? Então, acontece que o banco, logo de cara, ele fez uma proposta de redução da nossa PLR em 50%, a parcela BB. Então, nós teríamos, ao início, a redução da PLR pela FENABAN e a redução da parcela BB. A parcela BB, hoje, é 4% do lucro líquido distribuído linearmente. Eles queriam reduzir para 2%. Claro que isso é uma proposta que não tem acordo, né? Eles queriam também o fim das 3 GDPs. As 3 GDPs são as avaliações semestrais que o banco se utiliza para descomissionar os seus trabalhadores, né? A gente já não concorda de como é realizada essas avaliações. E eles queriam transformar ainda em uma avaliação, ou seja, em 6 meses a pessoa já não tinha mais o cargo, a vida estava de cabeça para baixo, né? Eles queriam terminar com um descanso de 10 minutos de quem trabalha no autoatendimento, diminuir a complementação para quem está em auxílio-saúde, enfim. Acontece que nas duas últimas reuniões houve um avanço significativo. Tá? Eles voltaram atrás na questão da GDP. Então, continuamos com as 3 GDPs. E essas reuniões, elas eram extenuantes, longas, e ontem à noite, já tarde da noite, o banco voltou atrás também na questão da PLR. Tá? Então, hoje, a gente tem uma proposta do banco que garante a nossa PLR, garante as 3 avaliações. Ele também voltou atrás quanto ao descanso de 10 minutos a cada hora para quem trabalha no autoatendimento. Ele voltou atrás na questão do complemento do auxílio-saúde. Ele se propôs a continuar com as mesas específicas que discutem a Covid, a Previ, CACI, Econômicos, teletrabalho. Então, esse acordo, ele se tornou, ele garante, essa proposta ela garante todos os nossos direitos. A gente não tem perda de direitos num cenário totalmente adverso, né? A gente pode, como o Elcio já citou na fala dele, tem o MP propondo trabalho aos sábados para bancário, né? Tem uma matéria no STF para julgar nos próximos dias que permite a demissão injustificada de trabalhadores, empregados de empresas públicas, né? Então, essa proposta, ela garante os nossos direitos. Nós já fomos atacados lá atrás com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista fez o seguinte, disse, é o negociado sobre o legislado, a gente tinha proteção, a gente tinha ultratividade, a gente negociava do nosso acordo para cima. Hoje, o nosso acordo zera, e a gente negocia tudo de novo. Então, era um cenário muito negativo. E essa proposta nos garante. Tá? Então, agora, ao aceitar essa proposta, a gente tem um negociado por 2 anos do nosso lado. Vamos continuar tendo os ataques de medidas provisórias do STF, retirando direito, mas esse acordo ninguém tira de nós por 2 anos. Tá? Muito preocupado quando a gente pensa em negar esse acordo. Tem pessoas, eu vi algumas pessoas preocupadas com o índice não era o principal na nossa categoria, nesse momento, era o acordo, eram as cláusulas que foram garantidas, porque a gente vê o que está acontecendo nos Correios, e a gente vê com as outras categorias que foram judicializadas. O nosso TST tem um ministro que se chama Ives Gandra Martins Filho, que é um dos maiores canalhas com os trabalhadores.
Tá? Então, não podemos deixar na mão da justiça. Tá? Nós temos um acordo que garante os nossos direitos por 2 anos. Um cenário que é avesso a isso. Não é um cenário de tantas conquistas, mas se transformou num cenário de garantia. Então, nós precisamos aprovar essa proposta. É uma boa proposta. Nossos direitos continuam valendo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Muito obrigado aí, André. É isso, o Banco do Brasil, que no começo se mostrava intransigente, queria tirar, reduzir a PLR, retirar as 3 avaliações que garantem que a gente faça um debate e permita os comissionados a ter como sobreviver e em vez deles fazerem com que os gerentes gerais aumentar as avaliações, eles queriam retirar. Mas nós conseguimos, através da mesa de negociação, através da pressão da categoria, não pense que... porque quando o comando está negociando, por isso que a gente fez assembleia, a gente falou, nós começamos a apertar o cerco e eles sentiram, vamos pagar para ver? Porque eles podiam pagar para ver. Chegamos, por exemplo, várias categorias, todas as categorias, em período de pandemia, tiveram reajuste abaixo da inflação, redução de direito. A maioria dos trabalhadores brasileiros perderam, inclusive, 30% do seu salário. Nós bancários, não foi reduzido 1 centavo do nosso salário. Nós continuamos firme e forte, porque a história de luta dos bancários ela tem sido constante e por isso que a gente consegue, numa mesa de negociação, mesmo em período de pandemia, impor um ritmo de negociação e garantir as conquistas que, como o Elcio falou, são 60 cláusulas que protegem os trabalhadores. E como o André falou, nós temos um acordo coletivo de 2 anos que, em vários momentos, com medida provisória, que atingiu vários trabalhadores, nós, bancários, fomos protegidos por ter assinado uma convenção coletiva por 2 anos. Nesse sentido, eu queria passar para o companheiro Sérgio Cabeça, que vai passar também a proposta da FENABAN e falar as suas impressões do ponto de vista de como aconteceu as negociações, como ele está vendo essa questão da Caixa Econômica Federal. Companheiro Sérgio Cabeça, é com você, meu amigo. Boa tarde a todos. Big, eu só vou perguntar se você me escuta, se vocês me escutam, porque quando eu fui autorizado a entrar, perdi o áudio de vocês. Saudações a todos, saudar o Big, na pessoa do Big, saúdo toda a diretoria do Sindicato dos Bancários, bancárias e bancários, ligados aos sindicatos dos empregados e estabelecimentos bancários e financiados de Santos e região. Quero aqui agradecer em homenagem a todas aquelas e aqueles que lutaram antes de nós, por nós, para chegarmos aqui. Um agradecimento às aposentadas e aposentados. Agradecer também a todos os empregados do Sindicato dos Bancários que, durante todo esse período, têm ficado à disposição e lutado junto conosco. Agradecer também ao pessoal da comunicação, do empenho redobrado nesta campanha. Não foi fácil, foi tenso. Todo informações dando de um lado para o outro. Quero agradecer todo o pessoal da imprensa, da comunicação. Agradecer também às instituições, associações e movimentos que prestaram solidariedade aos bancários. Essa luta dos bancários, ela é acompanhada e ela é inserida de outras instituições, associações e movimentos que colaboram conosco. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que pesa sobre os nossos ombros, dirigentes, a responsabilidade de orientar a categoria quanto às contrapropostas que a FENABAN apresentou às nossas reivindicações. Porque
Conferência Nacional e das e do Ô, Sérgio, e do Encontro Bebê Sérgio, Foram apresentados causas. foram apresentadas a FENAM, né, e as instituições com um conjunto de reivindicações. E a FENABAN Apresentou a contraproposta, que num primeiro momento foram bem rebaixadas. Eu quero lembrar aqui que vivemos um pandemônio. da pandemia, onde o mercado colocou a realidade acima da vida. Vocês lembram bem que essa história de percentual De empregados nas agências e home office foi uma luta terrível no início, né? Acho que não devia parar, que era frescura, né? E o choro não comove, gente. O choro não comove. O que move é a nossa luta diária, o tempo todo, disputando, reivindicando. É isso que nós fazemos todos os dias. E as propostas vieram rechadas. Sérgio, Nós temos Sérgio, o fim da ultratividade ou seja, a a tua partir do voz dia 31, no dia 1º de tá setembro. travando, Sérgio. Em uma daquelas conquistas garantidas no acordo. Eu vi agora, vamos ver se melhora. Senão eu tenho que parar. Companheiro, você tem que parar de se mexer para escutando? não falhar o som. Tem que parar de se mexer, Alguém precisa me sinalizar se melhorou, se piorou. Tem que parar de se mexer, Sérgio. Você está me escutando? Estou escutando. Para de se mexer e ver porque ele está fazendo trac, 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 está travando. Então, tenta ficar mais tranquilo, mas sem se mexer. É o seguinte, eu vou mudar a rede. Eu volto daqui a pouco. Vou mudar a rede. Tá bom, mas Vou mudar a rede, só um seja instante. breve, tá bom. Beleza. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, pessoal, enquanto o Sérgio muda a rede, porque eu acho que ele tá muito ruim o som que está saindo tá cortando, portanto, nós vamos aqui, enquanto o Cabeça não volta, o Sérgio Cabeça, nós vamos aqui dar alguns avisos para os companheiros. Mais uma vez, dizer que, companheiros, a votação vai se dar, o link de votação vai ser disponibilizado a partir de amanhã, às 20 horas. E ele vai até o dia de segunda-feira, portanto, dia 31, até às 24 horas. Portanto, vai ter bastante tempo para os companheiros, para as companheiras votarem. Nós vamos estar orientando para os companheiros, para as companheiras, que aprovem o acordo coletivo. Vamos terminar de ver como se deu as discussões na Caixa Econômica Federal. Esperamos que a questão técnica que apresentou o microfone do Cabeça, ele possa ter resolvido rapidamente, para a gente poder terminar a explicação da Caixa Econômica Federal. E a Assembleia vai ser da seguinte forma, gente. A partir de amanhã, às 20 horas, nós vamos disponibilizar o link. O funcionário, o empregado, vai entrar com sua matrícula funcional. Por exemplo, o bancário do Bradesco, ele vai entrar com sua matrícula funcional, e aí, como é a matrícula do Bradesco, o link vai levar ele para a votação da FENABAN. Se é do Santander, também vai levar para a votação da FENABAN. Qualquer banco privado, quando você entrar com sua matrícula, o sistema vai reconhecer e vai levar para o acordo da FENABAN para ser votado por banco. Vai ser nos bancos. Vão ser 3. Quem for do Banco do Brasil, por exemplo, quando botar a matrícula do Banco do Brasil, o sistema vai levar você para
o acordo do Banco do Brasil. Vai estar lá para você dar uma olhada e aprovar a proposta. Então, não precisa ter preocupação. O link é um só. Você vai ter que colocar a matrícula e o CPF. E aí ele vai te remeter para o link do determinado banco. Vai te, aliás, para a minuta do determinado banco. Então, vai ter FENABAN, como todo ano a gente faz. Nas assembleias presenciais, a gente discute a questão da FENABAN, todo mundo junto, votamos os companheiros dos bancos privados, né? E aí aprovou o acordo da FENABAN. Os companheiros do Banco do Brasil apresentam a sua proposta, aí só os companheiros do Banco do Brasil votam e a gente aprova ou rejeita o acordo também do Banco do Brasil. E assim acontece também na Caixa Econômica Federal. Então, quer dizer, você, bancário, é quem vai decidir no voto. Vai decidir no voto. Claro que a nossa orientação é que aprove tanto a proposta da FENABAN, tanto a proposta do Banco do Brasil, como também a proposta da Caixa Econômica Federal. Porque, como falou o André, o Cabeça não teve ainda a oportunidade de falar, mas também o Elcio colocou, em vários momentos as propostas foram rejeitadas na mesa, sequer foi trazido para que a categoria apreciasse a proposta, porque ela não era possível você defender uma proposta dessa. Nós trouxemos, quando o comando não rejeitou essa proposta na mesa e não rejeitou essa proposta na mesa, nós estamos submetendo essas três propostas, tanto dos bancos privados, como do Banco do Brasil, como da Caixa Econômica Federal, para que a gente faça a votação por banco, como eu falei. Você põe a sua matrícula, põe o teu CPF, e aí você vai ser levado para a sua assembleia, que é a Assembleia do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da FENABAN. Ô, Sérgio, vamos ver aí, disponibiliza, por favor, o microfone do Sérgio, vamos testar, ver se está bom, por favor. Estou aqui, Big. Escuta melhor agora? Está ótimo, tá está ótimo. Bom, então, aquela introdutória de saudações já está feita. Eu falei, a última coisa que eu estava falando era a questão da ultratividade e das propostas rebaixadas. A Caixa Econômica Federal, num primeiro momento, vem com a criação de banco de horas, queriam criar um banco de horas para compensação em até um ano, né? Hoje nós não temos esse formato de banco de horas, e 100% das horas extraordinárias trabalhadas. Isso, na mesa de negociação, ao longo das várias sessões, foi sendo desmontada e o banco de horas não vai ser implementado. Temos a questão de promoção por mérito, que está mantida, pode parecer algo menor, mas não é. Isso traz algum reconhecimento para os empregados da Caixa Econômica Federal, é importante, é mais um valor a fazer parte do salário. A grande questão nesta campanha foi a questão do Saúde Caixa. O Saúde Caixa, desde 2016, vem apresentando déficit, e ele tinha um superávit em 2015. De 2016 para cá, esse superávit foi sendo compensado no déficit de cada exercício fiscal. Hoje, neste ano 2020, não existe previsão de déficit, mas em 2021 há previsão de déficit. E a Caixa fez um estudo durante 2 anos e apresentou 15 dias atrás, mais ou menos, depois de 2 anos de estudo, queria que a gente decidisse e aceitasse um dos 6 modelos que apresentou, e eles basicamente passavam pelo fim do 70-30 e pela individualização. Nós não aceitamos, foi muito difícil, e nós, na última mesa, conseguimos manter
saúde para todos, inclusive para os novos empregados que não estavam contemplados pela possibilidade de saúde de caixa, manutenção do modelo 70-30 e sem teto, sem os 6,5% que faz parte do Estatuto da Caixa. Então, foi uma grande conquista, apesar de haver uma contribuição maior em alguns casos. Mas, ainda assim, foi uma conquista porque a Caixa não queria, de jeito nenhum, aceitar o modelo 70-30. Não queria. E lutou durante muito tempo, inclusive querendo que nós fizéssemos concessões para que os novos empregados entrassem no saúde de caixa. A PLR, FENABAN, a Caixa estava dizendo que ia acompanhar a FENABAN, né? Então, essa tratativa sempre passava por vamos esperar a FENABAN, vamos esperar a FENABAN. A FENABAN dizia que não ia ter PLR, e a gente falou, não, vamos ter que conversar fora da FENABAN, mas sempre vamos. A PLR social não estava no horizonte da Caixa, não estava, e foi um momento muito tenso na penúltima, último encontro, mas, por fim, se obteve um resultado positivo e a PLR social continua no acordo. Enfim, todos os direitos sociais previstos no acordo de trabalho anterior estão preservados. A nossa luta continua. Nossa luta agora, nosso indicativo, reconhecendo o contexto, a conjuntura, as limitações, né? Que a gente dá todo o apoio, toda a solidariedade ao pessoal dos Correios, que está em greve, lutando para que a empresa não seja privatizada. Nós somos solidários aos Correios, uma instituição de mais de 300 anos. Nós somos solidários. E dentro deste cenário, entendendo que chegamos no limite da negociação, o comando, as instituições orientam que empregados e empregadas da Caixa Econômica Federal aceitem este conjunto de propostas apresentadas para submetido a vocês. É o que se conseguiu de melhor desde o início de agosto, na negociação com a FENABAN, desde o CONECEF, desde conversa, foi o que se conseguiu. Chegamos num momento onde permanecer negociando pode nos trazer prejuízo. Então, a nossa orientação é pela aceitação da proposta. E, de novo, a nossa luta continua. MP 995 possibilita a venda de subsidiários da Caixa. Nós não podemos ficar calados. Vamos ter que recorrer a todos os mandatos, a todos os deputados federais, estaduais, senadores. Nós precisamos barrar esta MP. É a MP do mercado, não é a MP da responsabilidade social da Caixa, dos 160 anos da Caixa. Trabalhadores e trabalhadoras da Caixa, muito obrigado. Contem com o Sindicato dos Bancários de Santos Região, contem com as instituições e associações. Estamos juntos, esperando o aceite de vocês desse conjunto de propostas. Uma boa noite a todos. Obrigado, companheiro Sérgio Cabeça. Nós, nesse período que a gente abriu as inscrições, tiveram 3 companheiros bancários inscritos. Vamos passar a palavra para o primeiro companheiro inscrito, que é o companheiro Guto, companheiro Antônio Augusto, conhecido carinhosamente pelos companheiros e companheiras como Guto. Por favor, Guto, faça a sua intervenção. Boa tarde, pessoal. Boa tarde às quase 90 pessoas presentes aqui nessa reunião, nessa assembleia online, uma realidade nova, a qual a pandemia nos impôs, ferramentas que a gente adquire alguma habilidade ao longo desse tempo. Estamos aprendendo aí, trocando, como se diz, trocando o pneu do avião em pleno voo. O que falar depois de tantas ótimas intervenções,
onde fui contemplado pelos meus camaradas que antecederam aí nas suas falas. Eu quero destacar alguns pontos e sendo muito breve. Primeiro, destacar o acerto desse último dia 27, onde na nossa Assembleia nós transformamos a Assembleia do dia 27 em uma Assembleia permanente. Tal fato nos possibilitou estarmos aqui hoje, decidindo algo importante e sem perder tempo. E por falar em perder tempo, vale destacar também a celeridade do Comando Nacional, que ao longo das 14 rodadas conseguiu, com respeito à categoria, negar de bate-pronto os retrocessos os quais os bancos estavam querendo impor às bancárias e aos bancários de todo o Brasil, e ali, gradativamente, colocar conquistas importantes. Tivemos vitórias importantes ao longo dessas negociações, o que nos trouxeram até aqui a ponto de chamar uma Assembleia e mostrar ainda dentro do nosso acordo, antes de 1º de setembro, já que a reforma trabalhista acabou com a ultratividade, e a poder apresentar uma proposta a qual realmente nos contempla. Então, eu quero parabenizar o Comando Nacional, parabenizar a categoria mobilizada, dizer que o sindicato forte é um sindicato com bancária e bancários sindicalizados. Mais uma vez, para reafirmar mais uma vez um grande acerto. Acho que desde 2016, um modelo novo de negociação, onde colocamos acordos bienais. Em alguns momentos, eu até pessoalmente falando, me perguntei se isso era o certo, e vi que no acordo de 2016 nós acertamos, vi no acordo seguinte que nós acertamos, e esse ano, aprovando esse acordo, pelo sim, eu vejo que é mais um acerto que o movimento sindical faz para essa categoria, uma categoria ponta de lança, uma categoria que é referência nacional, uma categoria funcionária de diversos bancos e, porém, com uma CCT única. Vamos para frente, vamos para a vitória. Um grande abraço, companheirada. Muito obrigado, companheiro Guto. Nós vamos chamar agora o companheiro Paulo Gratti, companheiro do Banco do Brasil, para fazer sua intervenção. Companheiro Paulo Gratti, é com você, meu amigo. Noite, pessoal. Imagem do Paulo Gratti, por favor. Pode falar, Paulo, que quando você começar a falar, a imagem eu acho que vai aparecer. Tá? Já entendi. Eu estava com um probleminha aqui na conexão. Então, eu ouvi os colegas, os companheiros aí em todas as explanações e concordo também com tudo que foi falado. Temos que aprovar essas propostas, é o melhor que nós temos. Não vale a pena tentar negociar mais alguma coisa e acabar perdendo alguma coisa que já foi conquistada. Tá? A gente sabe que a gente está sempre junto, o sindicato está sempre do nosso lado, sempre lutando, sempre apoiando as nossas decisões, sempre ajudando em várias frentes aí que os bancários têm, que os bancários estão precisando. Então é isso, gente. Eu estou aqui, eu queria agradecer muito aí a diretoria do sindicato, que são meus amigos há muitos anos, e mesmo, às vezes, a gente tendo até alguma divergência de opinião, alguma coisa, sabe que vocês sempre podem contar comigo.
Um grande abraço a todos, boa noite. E vamos sempre estar na luta junto para cada vez estarmos sempre garantidos em nossos direitos. Boa noite a todos. Valeu, obrigado. Grande abraço. Muito obrigado, Paulo Gratti. A gente agradece a sua gentil aí, sua fala gentil, e é verdade mesmo, em vários momentos a gente tem alguns embates, mas isso faz parte da democracia, faz parte da construção conjunta que os trabalhadores têm que fazer, mas é isso, nesse momento nós temos o mesmo pensamento, é muito importante, porque é isso, no momento que a categoria está em home office, no momento que a categoria tem dificuldade de mobilizar, mas sabendo que mesmo se fosse necessário que a gente tivesse que mobilizar, nós iríamos fazer um esforço fenomenal para garantir a decisão da categoria. Nesse sentido, eu queria passar para a próxima inscrita, a companheira Eneida. Bom, eu quero cumprimentar todas as minhas amigas bancárias, meus amigos bancários, são companheiros de luta, a gente se conhece já há bastante tempo, estou vendo aqui os nomes, as carinhas de todo mundo, é um prazer aqui estarmos juntos, né? Eu gostaria de ressaltar as dificuldades que nós tivemos nessa conjuntura e esclarecer essas dificuldades, né? Porque a gente fala uma dificuldade difícil, tem várias medidas provisórias, mas do que se tratava exatamente, né? Nós temos um governo que ele ataca toda hora, diuturnamente, os trabalhadores. Diversas medidas provisórias que começam a valer imediatamente, elas são contra nós e contra os direitos conquistados dos bancários já há muito tempo, muitas décadas, né? Então, eu quero lembrar, a 927, a medida provisória, ela acabava com a jornada de 6 horas, que é uma conquista nossa e que a gente não pode abrir mão nunca, nunca, da jornada de 6 horas. E, ao mesmo tempo, fazia o bancário trabalhar sábado e domingo e feriado, né? Nós conseguimos fazer um acordo que estará sendo renovado aqui. É um aditivo que expira agora, mas que ele vai renovar junto com a nossa CCT. É uma garantia desse nosso acordo, importantíssimo, porque independente do que vier de medida provisória, está garantido no nosso acordo agora, nesse aditivo, de que a jornada está garantida e também sábado, domingo e feriado. Isso para nós podemos abrir mão, certo? É um princípio fundamental. Também a redução da gratificação. Então, 2 medidas provisórias que nós conseguimos passar por elas, porque nós temos unidade, né, nacional, e nós temos força, uma história de luta, né? Isso não é pouca coisa. E aí, durante a pandemia, isso já foi durante a pandemia, gente, e aí durante a pandemia, eu quero lembrar que os trabalhadores foram 8,5 milhões de trabalhadores que perderam seu emprego. Nós garantimos que durante a pandemia ninguém seria demitido. Isso é uma grande coisa, certo? Garantimos também, teve uma medida provisória do Bolsonaro que garantia que podia o empregador reduzir em 70%, até 70% o salário do empregado. Nós garantimos que não haveria redução nenhuma salarial, então nem demissão e nem redução salarial. Nós garantimos o rodízio para os trabalhadores de banco privado e o atendimento contingenciado para os trabalhadores de banco público também. Testes Covid para todos foram sendo negociados banco a banco, e alguns bancos estão fazendo, como o Bradesco, em todos os seus trabalhadores. O kit de proteção, isso também foi motivo de negociação, não agora dessa negociação da CCT, da campanha salarial, mas durante o ano todo foi isso, né? E a garantia de que as pessoas em risco ficariam em casa. Então, assim, isso tudo faz parte de uma luta para a gente não perder os nossos direitos. E aí, essa mesa única, essa unidade nacional que foi conquistada há muito tempo, aí,
nos anos 2000, ela podia ser quebrada também. Tinha banco dizendo que não ia participar da mesa FENABAN. Isso é muito ruim, né, para a gente. Então, garantimos essa mesa única e conseguimos levar até agora, até ontem, com nenhuma perda de direito. Nenhuma perda de direito. Né? Então, isso é importante, os bancos privados, bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Federal. Por isso, eu quis detalhar esse histórico, né, neste ano tão atípico, e parabenizar a todos, porque eu sei, se precisasse, a gente estaria em greve e, com certeza, todos que estão aqui estariam apoiando, estariam em greve também. Então, parabéns a todos e obrigada. Um abraço a todos. Bem, companheiros, bem, companheiras, como não tem mais ninguém inscrito, eu gostaria de que, onde está a imagem, então, isso aí. Bem, pessoal, como não tem mais ninguém inscrito, primeiro eu queria, mais uma vez, parabenizar os bancários e as bancárias pelo Dia Nacional dos Bancários. E que espero que no próximo ano a gente volte a fazer a festa do chopp, que é um momento de confraternização, um momento de alegria, é um momento de que a categoria se encontra, conversa, dança, canta e tudo mais. Infelizmente, esse ano nós não conseguimos fazer isso. Dizer que é o seguinte, a diretoria do sindicato, por todas essas falas que foram colocadas aqui, defende a aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho, tanto da FENABAN, quanto do Banco do Brasil, como da Caixa Econômica Federal. Dizer que, fechado o acordo coletivo, a luta continua. Eu acho que foi o Cabeça falou, a luta continua porque nós vamos estar atentos, o sindicato vai continuar atento no sentido de fiscalizar o que acontece nas agências. Nós temos vários canais de comunicação que vocês podem entrar em contato e a gente sempre responde, vai atrás, consegue dialogar com os bancários, consegue dialogar ou por telefone, ou por WhatsApp, ou mesmo, às vezes, pessoalmente. Em vários momentos dessa pandemia, nós entramos com ações judiciais do ponto de vista para garantir que, que as pessoas que têm risco de contaminação maior, os mais velhos, que fiquem em casa. Nós tivemos toda uma atuação, o sindicato não parou de atuar em nenhum momento nesse período de pandemia. E dizer que, companheiro, o sindicato é cada um de vocês, é cada um de nós. Se você não fortalecer essa luta, se você não fortalecer o sindicato, vai chegar um dia que os banqueiros não vão recuar das suas propostas porque nós nos enfraquecemos. Então, eu peço que os companheiros, primeiro, sejam porta-voz dessa nossa luta. Segundo, fortaleça os seus sindicatos, filiando, discutindo, e na hora do chamamento, nós vamos ter que ter a unidade suficiente, porque é isso, o que garante a nossa convenção coletiva de uma forma tão consistente que recuaram todos, colocaram um bocado de bode na sala e tiveram que retirar um a um, porque a nossa unidade é uma unidade nacional. Essa categoria bancária, ela teve, quando eu já tenho bastante tempo de banco, quando eu entrei no banco, as negociações eram feitas regionais. Por exemplo, aqui em São Paulo, você tinha um salário lá em Fortaleza, lá no Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Sul, lá no Amazonas, lá no Pará, cada um tinha um salário diferente. Tinha gente que ganhava mais numa região e outro ganhava menos. Nós conseguimos unificar esse piso, nós conseguimos unificar todas as reivindicações e é por isso que a gente consegue, mesmo no período de pandemia, mesmo no período difícil de mobilização, mas os banqueiros sabem que se a gente tiver que mobilizar, se tiver que fazer uma greve, nós vamos fazer e só voltaríamos na conquista. Como eles recuaram, e para nós é uma vitória, esse momento, a gente garantir todas as cláusulas, não perder nenhuma cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho. Isso nos garante, por exemplo, que as medidas provisórias que, porventura, venham a acontecer para retirar direitos dos trabalhadores,
a gente possa realmente garantir. É isso, é o negociado sobre o legislado. E o nosso negociado, ele é muito bom para a categoria bancária, para os bancos privados, para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal. Eu queria, mais uma vez, saudar vocês, bancários e bancárias, e um forte abraço virtual. Esperamos que logo, logo, a gente possa estar realmente juntos, para a gente estar presencialmente nos cumprimentando, conversando. Viva o Dia dos Bancários, que foi ontem, viva a categoria bancária, e vamos aprovar essas propostas, porque essa é um momento ímpar na categoria bancária. Nós estamos mostrando a força dos bancários nacionalmente, por isso é possível dizer que de hoje para amanhã ainda vai ter negociação para tentar regulamentar a questão do home office. Eu não sei, o Elcio está querendo falar alguma coisa ainda, Elcio? Por favor, eu queria passar para o Elcio e depois para a Andréa, que são os companheiros que estão comigo dirigindo os trabalhos, para fazer uma breve saudação. Elcio, por favor. Então, eu vi no chat que tem muitas dúvidas com relação a sócios e não sócios. Os sócios e não sócios devem votar a partir de amanhã às 20 horas até às 23h59 de segunda-feira, 24 horas. E nós aqui disseminarmos essas informações. E também, gente, pedir para vocês sempre estarem ligados no site, os sócios se atualizarem e cadastrarem o WhatsApp, que vocês recebem informações específicas do banco e de interesse geral. E também, como o Big falou, fortalecer a luta. Vocês viram que eles acabaram com o imposto sindical, mas mantiveram o financiamento do Sistema S, que é o sindicato dos patrões. Então, vamos nos associar, vamos trabalhar juntos para manter essas cláusulas importantes e barrar essas MPs diabólicas. É só isso, Big. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, companheiro Elcio. André, você quer fazer alguma saudação ainda? Alguma coisa? Comentar alguma coisa? Então, boa noite a todos e, mais uma vez, reafirmar aqui, ratificar a importância da gente garantir os nossos direitos por 2 anos. É uma conquista muito importante. Como foi dito, os bancos não dão nada, muito pelo contrário. Tivemos que tirar os bodes da sala de forma exaustiva e de forma muito séria e concentrada para que não houvessem perdas. Então, é uma proposta muito vitoriosa da nossa parte e, de novo, de uma categoria bastante combativa. E é isso, a luta continua diariamente. Boa tarde a todos. Obrigada. Pessoal, para a gente encerrar essa assembleia, eu gostaria de pedir aos companheiros que estão aí na operação da Assembleia que abrisse todos os microfones e a gente batesse uma salva de palmas pelo Dia Nacional dos Bancários, dia 28 de agosto. Uma salva de palmas para a categoria bancária, que tem sido exemplo para todos os trabalhadores no Brasil, conquistando a maior convenção coletiva de trabalho da América Latina. Companheiro, vamos abrir os microfones para uma salva de palmas. Eu vou desativar, daí todo mundo vai ter que ativar o seu microfone. Ela vai desativar e todos vocês vão ativar o microfone de vocês, porque estão todos fechados. Todo mundo vai ativar para a gente dar uma salva de palmas para a categoria bancária. Por favor, desativem os seus microfones. É só abrir seu microfone agora. Só abrir os microfones. Vamos abrir. Vamos lá, esperar um minutinho. 1, 2, 3. Uma salva de palmas para a categoria bancária aí, gente. Boa noite. Bota todo mundo na tela aí, gente. Pra gente. É isso aí. Pra cara do pessoal. Os bancários e as bancárias. Gente, parabéns a todos e todas. Valeu aí, gente. Boa. Valeu. Um abraço a todos e a todas. Bancário. Valeu, gente. Tamo junto. Bom final de semana. Beleza. Bom final de semana. Luciano, beleza. Luciano. É.